Independente, amiga, é icônico. Eu não vou botar no recomendo muito Ai, porque não é um mulher. dos meus favoritos, mas recomendo porque é muito icônico. Dragon Ball GT. Feito por fãs. Tem que lembrar, foi feito por fãs. Dragon Ball GT? Aham, não é oficial o Dragon Ball GT. Ah, tá bom então. Pra você ver que nem existe na história É verdade. atual. Que é o futuro, né? É tecnicamente o futuro. Um futuro que nunca chegou, porque Dragon Ball Z foi renovado tantas vezes que Dragon Ball GT não teve nem a oportunidade de existir. Não recomendo, por mais que eu goste da menininha, que é a neta dele, e goste da versão dele grandão com o zóio preto, eu acho um close, assim, viu? Eu dava pro Goku de Mulher, só do anime, graça. não do personagem. Nessa versão do Goku, eu Assim, dava pra ele de graça. Entendeu? Eu dava pra ele de aqui jogando na graça. sua cara. De graça, galera. Eu dava pra ele de graça. Dragon Ball Z teve bons plots. Tem umas partes bem aleatórias, assim, bem ruins, né? Como, por exemplo, questão do Majin Buu, questões da saga de Cell, algumas questões da saga de Freeza também. Mas eu acho legal. Eu recomendo. Ah, esse aqui, Dragon Ball Z, é legal. Dragon Ball Z Kai, que é o que vem depois do. Né? Mas eu vou tirar. Não sei nem porque Dragon Ball Z tá aqui. É porque dizem que é diferente, mas é a mesma porra, né? Não? Fairy Tail. Poderia ser melhor. Gosto muito de Fairy Tail. Gosto muito dos arcos de Fairy Tail. Se procura um anime que tenha magia, Fairy Tail é um bom anime pra você usar assim, porque tem muita magia, entendeu? Sim, Os sim. magos da Fairy Tail são umas guildas com combate. Vai, Gá, pode falar. O problema é É assim. que, primeiramente, o Natsu só precisava comer qualquer porra pra ganhar um poder extra e acabar com o arco, né? Primeiramente. Segundamente, tem uns arcos assim não muito necessários. Eu até gosto do arco do mundo celestial, sabe? Que tem o povo das chaves da luz e tal. Mas é um arco que não tinha a menor necessidade de existir, aquele ali. Fora o do Coliseu, sabe? Que teve as brigas da guilda. Umas coisas. O extra depois daquilo ali que virou uma coisa enorme, sabe? Não precisava. E o final é uma merda. Fate Lady Liner, Fate Lady Liner Prisma Ilha é a única saga de Fate que eu gosto. Gosto das 3 temporadas e estou esperando a 4ª temporada. Só não. O que me estressa em Fate Lady Liner é o fanservice de Yuri com crianças. Meu Deus. Que me estressa bastante assim, porque inventaram que a menina que é o Santo Graal, né, que saiu de dentro da ilha, porque o Santo Graal tava dentro da ilha. E a menina sai de dentro dela para poder ajudar, elas se dividem, mas ela precisa de mana para sobreviver. Então o que ela faz? Ela beija a ilha de língua, com saliva no meio, com gente mexendo em peito, e eu fiquei tipo, mas eu gosto da ação e do plot. Mas tirando isso, é uma palhaçada. Então vou botar aqui, não poderia ser melhor. Mas a 3ª temporada era pra ter botado a primeira, a segunda e a 3ª temporada. A primeira temporada é muito boa, assim como a segunda, que eu botaria aqui. Assim como a terceira, no caso, que eu botaria aqui. Mas a segunda para mim foi um desserviço, justamente por causa desse motivo. Flying Witch. Recomendo muito. É muito bom, bicha. É muito bom. É sobre uma bruxa que vai morar no interior. Ela vai pro interior, morar com a família do primo dela, né? E desenvolver as habilidades de bruxa dela, porque ela é uma bruxa. Não, as bruxarias não são o foco. O foco é o dia a dia e os personagens excêntricos, assim. E é muito bom, sabe? E tem o gato dela, que é icônico. Ele não fala, mas ele é um ótimo familiar. Tem uns feitiços para fazer várias coisas e tal. A irmã dela, que é um troço, né? E o dia a dia é muito bom. Fora a animação, que é bonita assim, e é muito bom, é muito bom. Assiste Shokugeki no Soma. Era pra ter pegado as 3 temporadas também. Primeira temporada, tudo bem. Segunda temporada, tudo bem. Competição e tal, não sei o que, coisa. Terceira temporada, precisava dessa palhaçada. 4ª temporada, precisava dessa palhaçada. Não sei se continuaram depois da 4ª, então Fale sobre o anime primeiro, depois você fala dessa temporada. sim. Como é o anime? Basicamente, galera, Shokugeki no Soma é um anime de culinária, sabe? Sobre um menino que era filho de um chefe de cozinha de uma. Era um restaurante de bairro, assim. Uma coisa assim, restaurantezinho em Tóquio, sabe? Uma coisa assim, eu acho que era Tóquio. E aí ele morava com o pai dele, que era um grande chefe,
né? Eles cozinhavam lá pro povo, não sei o que. Aí um dia o pai dele some, né? O pai dele some e deixa uma carta dizendo que é para ele ir para tal escola, que é a grande escola de culinária, cheia de grandes talentos e não sei o que, uma das mais prestigiadas do Japão e do mundo. E ele foi lá porque o pai dele mandou, e aí ele descobre que o povo de lá é snob, vagabundo, e na carta dizendo que é para ele terminar a escola, que depois ele encontra o pai dele e tal. Ele vai lá, encontra gente snob, não sei o que, faz parte da escola. Ele impressionou o povo com as habilidades culinárias dele, porque o pai dele era um chefe renomado, ele não sabia disso. O pai dele era um grande chefe, assim, tal. Uma lenda, na verdade, e ele não sabia disso, e ele aprendeu um monte de coisa com o pai dele, aprendeu a experimentar as coisas e tal. Aí ele passava pelas aulas, descobriu a máfia de lá de dentro, porque os professores gostam de reprovar os outros, não sei o que e tal. Calma, tá Eles boa, e por aí vai. Tem toda uma diversão e o jeito com que tudo é retratado, sabe? Das receitas e tal. É muito divertido e muito bonito também. Aí tem a segunda temporada, que é a competição contra a Elite 29, né? Por motivos de o povo é desocupado. Ele encontra com o pai dele explica as coisas para ele, tá, não sei o que. E a terceira temporada é uma competição nada a ver, com o povo nada a ver, porque a direção do colégio foi roubada pela empresa de um psicopata, né? E aí tem todo esse plot aí pra poder tentar salvar a escola, que aconteceu do nada, assim, o menino entra no meio dessa porra, assim, por motivo de ele gosta do povo de lá de dentro e quer ajudar o povo, né? E aí eu fiquei, realmente, vai tomar no cu. Vou botar aqui em recomendo, mas poderia ser melhor. Não, vou botar em recomendo. Recomendo até a segunda temporada. Da segunda temporada pra cima, realmente vai tomar no cu. Fruits Basket, o clássico, eu amo. O clássico. Eu amo demais. Vale porque, como é o anime, depois que você gosta. Basicamente, a mãe da menina morreu e ela mora na rua. Tecnicamente numa floresta, assim. Ela mora numa floresta, né? Ela mora numa tendinha numa floresta e vai pra escola, que é uma escola pública, né? E ela não disse. Ai, meu Deus! E ela não disse às amigas dela que ela tá morando na rua, porque uma das amigas dela tem um monte de gente que mora na mesma casa, e a outra família, acho que é pobre, uma coisa assim. E aí ela acha que ela não ia encaixar lá no meio. Ela trabalha para poder sobreviver e para poder ir para a escola, né? Mas mora numa tendinha no meio da floresta. Aí ela descobre, aí ela descobre que no meio dessa floresta tem uma casa, e que nessa casa tem o personagem que é adorado por todos da escola, que é um cara de uma família grande, rica e prestigiosa, e bem, assim, no sigilo, sabe? Escondida. E aí ela descobre que o motivo de ser assim é porque eles são amaldiçoados por uma maldição do zodíaco chinês. E toda vez que eles abraçam alguém do sexo oposto, eles se transformam em animais. No caso, o personagem que ela gosta da escola, ele se transforma num rato, né? E aí tem essa coisa assim, e ela vai morar lá, porque eles são um bando de desocupado que não sabe fazer nada direito, e eles dão esse lugar para ela, e ela faz parte da família, aí tem todo um desenvolvimento de plot, e ela tendo que lidar com a família deles, eu não sei o que, e é muito bom. É um romance, tipo, não é tão romance assim, e o foco não é exatamente romance, é o dia a dia deles, é o dia a dia, as relações interpessoais, as relações com a família, com os amigos, os personagens que são bem icônicos, sabe? E ela crescendo nesse meio e tal. É muito bom, é muito bom. Ai, eu não posso dar só. É muito bom, galera, é só isso. Sim. Assistam, gente. Assistam, gente. Comigo aqui não vai ter spoiler nenhum. Gabriel Dropout, que é da menina Anjo, que terminou o ensino médio não, o ensino fundamental de anjo dela lá no céu, né? Aí ela desce para poder fazer os exames práticos de ajudar o povo do mundo, né? O povo do mundo humano. E aí ela descobre que todo mundo aqui embaixo é sacana e miserável, entendeu? E ela se apaixona por um jogo online, vira um otaku e vira um anjo caído, né? E aí tem os outros personagens, que basicamente os anjos são um bando de gente problemática, e os demônios, tipo, os demônios que apareceram são ícones, assim, sabe? Tem uma demônio que é muito estúpida, né? Que é alvo de bullying de um anjo, né? Sendo que deveria ser o contrário. E diferente da Gabriel, o demônio que virou amigo dela na escola, né? A menina, ela é boa. Um demônio bom.
entendeu? Aí tem essa coisa assim. É muito divertido, eu recomendo muito. Esse aqui, bicha. A Coen rende some. Meu Deus! E, Você nem assistiu toda, vagabundo. amigo, o que dizer desse anime, né? Esse anime, É assim, muito bom, assistam. é uma paródia sobre homens bonitos que não são exatamente bonitos. Olha, assistiu toda essa vagabunda. Amiga, 2 episódios de 3 minutos que a gente assistiu, só que a gente assiste rápido. Mas, Ai, bicha, Jesus. recomendo, viu? Icônico, icônico demais. Ah, sim, esse anime novo aqui, é porque tá só o nomezinho aqui, porque infelizmente os prints ficaram com Deus, entendeu? Mas dá pra vocês terem uma ideia do que é. Esse anime aqui que saiu recentemente, do menino, ele é um menino gordo, sabe? Que sofre bullying e ajuda uma menina rica. E guarda essa informação. Aí ele toma um monte de porrada e não sei o que. Ele sofre por causa da família, porque a família odeia ele. Inclusive os irmãos gêmeos odeiam ele. Ele Você sofre. assistiu esse aí, palhaça? Ele não interessa, amigo. O plot já é muito ruim. Ele sofre na escola bullying, obviamente, por motivos óbvios, e até porque os irmãos deles estudam lá, né? E eles são os reis do bullying, apesar de que eles são populares lá dentro. E aí ele descobre esse negócio lá, né? Do outro mundo na porta do banheiro dele. Depois que o avô dele morre, que é a única pessoa que importa, e o avô deixa tudo pra ele, inclusive a casa, né? E ele mora nessa casa, descobre lá o lugar. E do dia pra noite, depois de treinar muito nesse mundo, dorme gordo, o corpo dele se reformula e ele vira um homem padrão. E a partir disso, ele é convidado para estudar numa escola de gente rica, porque ele salvou a menina rica, que eu falei. O auge dos auges é que essa escola de gente rica preza pela dignidade e pela empatia. E aí eu fiquei, né? Deixa pra lá. Eu parei, eu pensei 2 segundos, depois falei, não, chega. Parou, porque eu não assisto isso aí, não. Sai fora. Não tem nem como calcular uma possibilidade disso aqui ser bom. Né? A gente assistiu um episódio no qual aconteceu tudo A única isso. coisa boa é que tem um conteúdo. O conteúdo, gente, aqui, ó. Conteúdo. Isso aqui é a palhaçada, lixo inflamável. Obrigada. E ainda é lixo inflamável novo, pra você ver como o Japão evoluiu muito. Evoluiu bastante em questão de construção de plot. Golden Time, eu acho. Golden Time. Ainda bem, né? Golden Time é divertido. É uma coisa assim. É um romance muito aleatório, bicho. O cara conhece uma menina bonita, né? Depois de ajudar ela em algum negócio lá. Aí a menina é rica, mas tem problema com os pais. E não sei o quê. Aí eles se desenvolvem nesse romance por um motivo que eu não entendo. E eles ficam juntos. É basicamente isso. Eu vou botar aqui como poderia ser melhor por motivo de ser muito aleatório. Sim, aqui ó, esse daqui de Goku Shoujo. Basicamente é um anime sobre gente podre, entendeu? Gente muito podre, com crianças, com vizinhos e tal. Gente que gosta de fazer maldade. Que, tipo, eles fazem as maldades lá, matam gente, matam animal, batem em criança, coisa assim, lá no Japão. E aí, as crianças recebem uma dica do universo de basicamente pedir a Jigoku Shoujo, que em tradução literal significa garota do inferno, para ajudar eles. E aí eles fazem o pedido, seja pela internet ou pela carta, assim, eles fazem uma carta e a carta some. Essas pessoas horríveis são punidas por essa menina que é basicamente um espírito que julga seres humanos horríveis, sabe? Eles morrem de uma forma aleatória e são mandados para o purgatório, onde são julgados e sofrem torturas terríveis por essa personagem icônica e maravilhosa que eu amo, né? Que é a menina do inferno. Então eu recomendo, mas não recomendo muito porque é um tanto quanto terror e dá muito ódio às pessoas. Tipo, as pessoas desse anime são pessoas que têm uma possibilidade de existirem, sabe? São bem reais e por serem tão reais que a gente fica tipo, vai se f***, sabe? Esse harem aqui do menino que recebe o braço do dragão, né? Que ele é salvo por uma menina demônio e vira parte da trupe dela na escola e tal, não sei o quê. Eu gostava de alguma coisa que eu não consigo lembrar, mas é basicamente o lixo inflamável. Aqui, Lucky Logic. Esse daqui das meninas que recebem, tipo, um espírito. É de um mundo mágico, assim, onde as meninas fazem um contrato com um espírito da natureza, recebem
tem uma transformação com uma leve mudança de personalidade e tem todos os plots envolvendo essa parte dessa questão assim do mundo mágico e tal, e as personalidades e tal, e é bem divertido. Lucky Luck, recomendo. Hina Matsuri é icônico. O plot é basicamente uma menina psíquica, sabe, é tipo a 11 de Stranger Things, e ela escapa do laboratório, sabe? Ela é uma menina assim extremamente indiferente. Ela escapa do laboratório, explode tudo lá dentro, deixa o povo lá e vai andar pelas ruas do Japão assim. E aí ela é encontrada por um mafioso. Ele pega ela e leva pra casa. Basicamente. Ele pega a menina assim que tá lá no meio da neve, pergunta se ela tem paz ou alguma coisa. Ela diz que não, ele leva ela pra casa, cuida dela. Ele ensina ela a fazer várias coisas, porque ele percebe que ela não sabe fazer várias coisas, né? Afinal, ela passou a vida toda no laboratório. E ela ajuda ele em várias coisas, com a telecinese e tal. E eles têm uma relação, assim, bem divertida. É tipo pai e filho, sabe? Uma coisa assim, pai e filha, no caso. É bem divertidinho e tem várias cenas icônicas. Recomendo. Esse daqui da Neptune, né? Que são as deusas de um mundo mágico e quando se transformam mudam de personalidade drasticamente, assim. Veio de um jogo e é divertido, é divertido. As meninas se transformam, mudam de personalidade, lidam com vários tipos de inimigos e tal. E tem um pouquinho de et, né? Porque é a menina peituda e tal. Mas, tirando isso, é divertido, é divertido. Idle Time Puripara. Não gosto de Idle Time, mas gosto de Puripara. Porque, tipo, Puripara é divertido, que é aquele típico anime de mundo de idol, que é mágico, sabe? Tem uma loja chamada Prism Stone, que é onde as meninas vão para poder se transformarem em versões delas de idol e fazerem shows lá dentro e tal, e tem os rankings e tal, e não sei o que. É bem divertido. A personagem principal tem uma coisa chamada Prism Voice, que é basicamente ela tem talento para cantar, mas ela não sabia disso, e isso leva ela a vários lugares, e tem vários eventos lá dentro, vários personagens, tem toda uma conexão de plots. Só que aí, depois de Puripara das primeiras temporadas, acho que são 3 temporadas, 3 ou 2 temporadas, não, são 3 temporadas. Depois dessas 3 primeiras temporadas, que é icônico, eles me passam pra Idle Time, que é uma coisa nada a ver. A menina perdeu a transformação dela e ela só pode se transformar quando ela vai fazer show, porque o sistema do Puripara tá todo errado lá. E ela já é uma Idol deusa, sabe? Porque ela conseguiu terminar a competição nas últimas temporadas, mas ninguém acredita que ela é uma Idol deusa, sendo que ela tem 13 anos, né? O que é, né? Uma coisa assim, é um conceito, sabe? Mas daí pra frente é um desastre, mas eu gosto muito de Puripara, os primeiros. Leda Lay in the Land, que é basicamente a menina que morre no jogo que ela tava jogando, sabe? De VR, assim, tipo Sword Art Online. E ela morre e fica naquele mundo lá. E daí tem todo um desenvolvimento de plot dela lá com os personagens, com a história dela no jogo, porque ela era uma das Master Games, assim, porque ela tava doente, que nem uma das personagens de Sword Art Online, e tava numa maca de hospital, e a única diversão dela era esse jogo, e aí ela morre lá, revive nesse mundo, e tem todo o negócio. Mas poderia ser melhor por motivos de... O final é muito estereótipo feminino, bicha. No final, em vez de ela continuar explorando o mundo e tal, como os homens fazem, ela decide criar uma filha. Sabe, uma coisa assim, eu vou criar aqui uma criança, sabe? Me afeiçoei por essa criança aqui que eu salvei, vou criar ela. E aí eu fiquei tipo, Itana Kiss. Um dos romances antigos, assim, e eu acho que poderia ser melhor por alguns motivos. De uma menina que estuda numa escola, assim, uma escola normal. Tem um menino que ela gosta, que é um homem frio e insensível. Né? Ele é inteligente, capaz, e não sei o que, mas ele é frio e insensível e ela fica no pé dele pra ver se ele se apaixona por ela. E ele acaba se apaixonando por ela. Ela é ridícula e estressante, entendeu? Ele também é insuportável. Mas o que me fez gostar desse anime foi que ela, tipo, ela nunca desiste das coisas. Ela é bem esforçada e tal. Então, que submeta a pessoa que você ama, que uma hora ela vai gostar de você. É esse tipo de plot. É esse tipo de plot aí, amiga. E é muito irritante, é muito irritante. Sabe, essa questão dela ser muito incisiva na perseguição e tal. Eu não lembro bem dos familiares dela, mas eu acho que o pai dela é. Tipo, tem o pai dela. Ah, só tem o pai dela. A mãe dela morreu quando ela nasceu, eu acho. E o pai dela. Os dois são pobres, né? E o pai dela
perdeu a casa, basicamente. O, a casa quebra, sabe? A casa teve um terremoto e a casa era mal construída, aí a casa veio abaixo. Basicamente isso. E aí eles vão morar na casa desse menino que ela gosta, porque o pai dela é amigo do pai do menino. E a mãe do menino é divertida também. Aí eles moram lá por um tempo, até a casa ser reconstruída. E tem todo esse plot e tal deles. E aí eles acabam ficando juntos e tal. Construída com que dinheiro? Eles não é pobre. É o quê? Ele é construída com que dinheiro? Eles não são pobres. É isso, eles não são pobres, pobres. Eles vivem numa casa humilde, sabe? Mas eles não são exatamente extremamente pobres, mas eles são considerados pobres, sabe? Mas aí Pobre na mesma frase. ele trabalhou, ele recebeu uma ajuda do amigo dele que é médico, sabe? Ele trabalhou, porque ele tem um restaurante, aí ele trabalhou e tal, e não sei o quê. E aí ele conseguiu reconstruir a casa. Mas eu não lembro se ele reconstruía mesmo, ou se eles ficavam lá na casa do povo rico mesmo, porque o povo gostou deles lá e eles acabam se casando, então